pessoa me fez a seguinte pergunta: estou querendo comprar um imóvel, porém esse imóvel foi comprado no leilão pela pessoa que está me vendendo esse imóvel. Quais os cuidados devo tomar? É isso que veremos nesse vídeo e muito mais. O registro na matrícula de uma carta ou de um auto de arrematação, que é o documento expedido pelo juiz que materializa a venda do imóvel. Isso indica que o imóvel foi comprado em leilão. A aquisição do imóvel ocorre com o registro da carta de arrematação e não apenas com a simples expedição da carta pelo juiz. Se você deseja comprar um imóvel que foi arrematado em leilão pelo atual ou antigo proprietário, o primeiro cuidado é verificar se existe alguma ação judicial visando anular a arrematação. Inicialmente é importante verificar a certidão pessoal daquele que arrematou o imóvel. A lei aboliu a possibilidade de propor embargos de arrematação, mas manteve a possibilidade de propor ação própria para anular a arrematação. Essa ação deve ser estudada de forma detalhada para verificar se os argumentos do autor têm fundamento, para saber se existe a possibilidade da arrematação ser anulada. Se houver a possibilidade da arrematação ser anulada, todas as vendas posteriores a essa arrematação serão consideradas inválidas. Ainda que não tenha ação visando anular a arrematação, é conveniente verificar nos autos do processo em que a arrematação ocorreu. Isso é para que você possa verificar a regularidade do processo de arrematação. Afinal de contas, se você analisar o processo de arrematação e encontrar alguma irregularidade, ainda que não tenha sido proposta ação judicial visando anular a arrematação, mas nada garante que essa ação não seja proposta ajuizada no futuro. A lei estabeleceu de forma expressa que não é admitido lance que ofereça preço vil. É considerado preço vil o preço inferior ao mínimo estabelecido pelo juiz e o preço constante no edital. E não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Não esqueça do que eu vou falar agora. Existe a possibilidade de surgirem problemas quanto à aquisição de imóvel em leilão em asta pública. Por isso é importante a verificação de toda a regularidade do processo, principalmente se foram atendidos requisitos legais. É necessário você verificar se o imóvel que está sendo arrematado no leilão está registrado no cartório de registro de imóveis no nome da pessoa que está sendo executada. Se caso o imóvel não está registrado no nome do executado, não poderá ser efetuado o registro da carta de arrematação. Você deve verificar se a execução que ocorreu a venda do imóvel é judicial ou provisória. Provisória é a execução que pode ser prejudicada por algum recurso do executado. Antes da alteração do Código de Processo Civil, a aquisição de um imóvel em sede de execução provisória era ruim e arriscada, pois o arrematante só recebia a carta de arrematação quando o recurso do réu fosse julgado improcedente. A lei estabeleceu que a execução provisória da sentença se realiza do mesmo modo da definitiva, no que couber. Então, é possível na execução provisória a expedição da carta de arrematação para possibilitar o registro no cartório de registro de imóveis, a aquisição da propriedade pelo arrematante. Caso exista no processo a decisão do juiz que arbitrou a caução, verifique se realmente o autor realizou o depósito. O depósito é 25% do valor do imóvel. Isso acontece quando o arrematante pretende parcelar o imóvel. Nesse caso, o arrematante deverá depositar 25% do valor do imóvel a título de sinal. E o restante pode ser parcelado até o limite de 30 prestações. Se caso houver atraso no pagamento das prestações,
incidirá a multa de 10% sobre o valor das parcelas vencidas, e das parcelas vincendas, que são as parcelas que ainda não venceram. Pode também a arrematação ser anulada e você perder o calção, que é os 25% depositado a título de sinal. Mas se tiver proposta para aquisição do imóvel à vista, essa proposta sempre vai prevalecer sobre a proposta de pagamento parcelado. O pagamento da arrematação sempre será acrescido 5% da comissão do leiloeiro, que deverá ser depositado a partir de 24 horas da arrematação, sempre à vista, e não esqueça das custas de cartório para registro da carta de arrematação. Já os leilões promovidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional têm regras próprias. O parcelamento de leilões organizados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem o limite de 60 meses para o parcelamento, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$500. Preste atenção nos riscos. Não sendo paga qualquer das prestações mensais no vencimento, o parcelamento é rescindido e o saldo devedor será acrescentado o valor de 50% de multa. O saldo devedor acrescido de 50% de multa será inscrito na dívida ativa. Isso vai possibilitar a execução fiscal. Na arrematação, paga-se a primeira parcela no DJE, por meio do DJE, documento para depósitos judiciais e extrajudiciais à ordem e à disposição da autoridade judicial ou administrativa competente com o código 4396, preenchido com o nome e CPF ou CNPJ do arrematante. Se o valor do imóvel arrematado for superior ao valor da dívida executada, o arrematante deverá depositar à vista a diferença entre o valor da dívida e o valor da arrematação, no ato da arrematação. Essa diferença é devida ao executado. Vamos ao exemplo. Você está arrematando um imóvel de R$200 mil. A dívida é 150 mil. A diferença, que é os 50 mil, você deverá depositar à vista, porque esse valor pertence ao executado. Você só poderá parcelar em 60 prestações o valor da dívida, que é os 150 mil. Então, leia com muita atenção o edital. É preciso verificar cuidadosamente todos os detalhes do processo. Pode existir algum fato modificativo do direito do arrematante, ou mesmo a possibilidade do judiciário interpretar a questão de forma diferente. É importante verificar se o imóvel penhorado não é um bem de família. Isso não vai constar no registro de imóveis. Esse imóvel que é bem de família, nos termos da lei, não poderá ser penhorado. Os tribunais têm prestigiado essa norma, afirmando que mesmo o único imóvel do devedor que mora sozinho é bem de família, que o único imóvel do devedor que reside com as irmãs é bem de família. Se no caso o único imóvel do devedor, imóvel luxuoso, também é considerado bem de família. E assim vai. É necessário também verificar em razão de súmula do STJ. Essa súmula eu vou deixar na descrição. A súmula diz que se o imóvel, ainda que com penhora registrada em cartório, não foi vendido ou prometido a venda para outra pessoa que não registrou seu título, mas tem a posse, o auto de penhora do oficial de justiça pode ou não pode mencionar quem está no imóvel. Se estiver mencionando essa pessoa no auto de penhora, ela irá estar como depositária. Depositária é responsável pelo imóvel, mas você deve visitar o imóvel para verificar se esse imóvel não está na posse de terceira pessoa. O motivo é que o possuidor pode propor embargos de terceiros até a expedição, até a emissão da carta de arrematação, para tentar desconstituir a penhora e a arrematação
arrematação do imóvel. Desse modo, o arrematante pode ficar sem o imóvel. Vamos imaginar o pior, que talvez o juiz defira ao credor o levantamento do dinheiro na pendência dos embargos de terceiro que venham ao final ser julgados procedentes. O arrematante fica sem o dinheiro, sem o imóvel e apenas com o direito de cobrar do exequente o prejuízo que teve. Nesse sentido, é importante verificar se não houve ação judicial que provocou a indisponibilidade do imóvel. Isso vai impedir o registro da carta de arrematação. Há exemplo no sentido de que é válida a arrematação de imóvel realizada depois do termo legal de falência, mas antes da quebra. Além dos aspectos gerais da regularidade do processo judicial, devem ser verificados os aspectos específicos, como a intimação pessoal do devedor, do credor hipotecário e dos demais titulares dos direitos. A regra geral é que a hipoteca é extinta com a arrematação, porém, é preciso que o credor hipotecário seja intimado da penhora e do leilão. E se caso o credor hipotecário não seja intimado, o arrematante estará adquirindo um bem com penhora gravada, que não será extinta com a arrematação. Por isso, é muito importante verificar se as mencionadas intimações foram realizadas, se ocorreram validamente as intimações. O arrematante deve receber o imóvel livre de débitos. Esses débitos deverão ficar no preço que o arrematante pagou em juízo. Isso deve abranger as dívidas condominiais vencidas até o ato da arrematação, até a data da arrematação. Porém, há julgados no STJ que diz que as dívidas de condomínio permanecem. Essa é a razão que você deve verificar o processo cuidadosamente. É fundamental verificar o que foi penhorado pelo oficial de justiça. Por exemplo, um terreno com ou sem benfeitorias, quais as construções foram penhoradas, descrição completa do que foi penhorado, para ver se isso está de acordo com o que está registrado na matrícula do imóvel. Se caso a descrição do imóvel que consta na carta de arrematação não for coincidente com o que está registrado na matrícula do imóvel, o oficial do cartório deverá recusar a carta de arrematação. Ele não vai registrar a carta de arrematação. Por isso, é muito importante uma verificação, um estudo detalhado do processo junto com a matrícula do imóvel. Mas é preciso verificar se a penhora está registrada na matrícula do imóvel. Eu vou deixar nos comentários um vídeo que eu falo sobre esse assunto. Eu vou falar no vídeo o que acontece com a penhora que não está registrada na matrícula do imóvel. É importante verificar se o imóvel não está penhorado em outro processo ou se o imóvel foi arrematado em outro processo, porque a prioridade é para o arrematante que primeiro registrou a carta de arrematação, mas nunca se sabe como será julgada uma eventual ação judicial movida por alguém que arrematou o imóvel em outro processo anterior, mas não registrou a carta de arrematação. Por isso, se você não se sentir seguro na análise do edital, do processo, contrate um advogado, ele vai te ajudar. Vou deixar para você uma mensagem de Provérbios. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra você. Dedique-se à instrução. Ouça atentamente as palavras do conhecimento. Medite nessa palavra. Eu vou deixar ela aqui para você ler, meditar sobre essa palavra. É muito importante. Vamos divulgar os vídeos, porque juntos, eu e você, podemos ajudar outras pessoas. Porque através do conhecimento, muitas pessoas deixam de cair em armadilhas, fazem bons negócios. E ela fazendo bons negócios, nós seremos recompensados pelo Senhor. Então, não deixe de ajudar o próximo, dando o que você tem. E você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa, compartilhando com ela esse vídeo para abençoar a vida dela, para que ela não venha arrematar o imóvel com problemas
e talvez nem saiba como olhar, como analisar, remata de qualquer jeito, não analisa, não pensa, não estuda e acaba caindo em armadilhas. Então você evita que a pessoa tenha prejuízos e você também será ajudado. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.